Até gravar, hein? Então vamos lá. As inequações. Então relembrando, né, o que caracteriza uma inequação? Beleza? Então a inequação, ela é uma relação caracterizada pela presença de sinais de desigualdade, né? E aí essas simbologias que estão aí, né? Se a gente relembrar, né, já vamos colocar aqui para a gente matar as dúvidas, né? Possíveis confusões. Esse sinal aqui, né, é o sinal de maior. Esse aqui é o de menor. Esse aqui é o maior ou igual. E esse aqui é o de menor ou igual. Beleza? É aquela jogadinha lá do 4 e do 7 para vocês saberem, né? Esse sinal aqui, você dá um risquinho aqui, fica aparecendo 7. Esse aqui, você dá um risquinho, fica aparecendo 4. Né? Ah, qual o número que é maior? O 7 é maior do que o 4, então esse sinal aqui representa o maior e esse aqui o menor. Beleza? Então a inequação é isso, né? A diferença principal dela para uma equação é essa, que a equação a gente trabalha sempre com sinais de igualdade. A inequação a gente vai trabalhar com o sinal de desigualdade, ok? E aí, deixa eu apagar a tinta aqui. E aí, né, o que essa desigualdade leva pra gente? Que por conta de eu trabalhar não com uma igualdade e sim com uma desigualdade, as soluções de uma inequação, elas não vão ser um valor fixo, ok? Elas vai sempre haver, né, uma maior quantidade de soluções, beleza? Então por isso que quando a gente vai representar o nosso conjunto solução, a gente representa ele em notação de intervalo e não como uma igualdade igual a gente fazia com as equações. Beleza? Por exemplo, um exemplo de inequação, então aqui, né? Resolver no conjunto dos números reais a inequação x menos 3 maior que 18. Então eu quero descobrir o intervalo dos valores que subtraídos de 3, né, eles ainda vão ser maior que 18. Beleza? Então aqui eu tenho uma inequação do primeiro grau. Para a gente resolver, é bem parecido como se a gente fosse resolver aquelas equaçõezinhas básicas, né? Então, ó, eu pego o 3, que tá, menos 3 que está desse lado, passo para o lado de cá e somo, né? Fica mais 3. E aí, 18 mais 3, x igual a 21. Perdão, x maior que 21. Ou seja, todos os números que são maiores que 21, quando você subtrair de 3, o resultado vai ser maior que 18. Quer dizer que o 21 é a resposta? Não, a resposta vai ser o quê? 22, 23, 24, 25, 26, até o infinito. Beleza? Então, o nosso conjunto solução, a gente representa dessa forma. X pertencente aos reais, tal que x é maior que 21. Ou então, né, eu represento pela notação de intervalo, né? Maior, né, é intervalo aberto, né? Vocês já aprenderam lá em conjuntos, né? Intervalo aberto. E como eu não tenho um limite superior, né, eu posso ser maior que 21 infinitamente. Então isso daqui é até mais infinito, e infinito não existe. Perdão, infinito não existe, então infinito também é um intervalo aberto. Beleza? Outro exemplo de inequação é essa daqui também. Resolver em R a inequação menos 2 menor ou igual a x mais 4 sobre 3, que é menor que 8. Beleza? Então, para a gente resolver, uma das maneiras fáceis da gente resolver
é multiplicar todos os termos da inequação por 3, de modo ali que eu simplifique o denominador que aparece na fração ali do meio. Então, o que eu fiz? Ó, menos 2, multipliquei todo mundo por 3. Então, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. X mais 4 sobre 3, corta o 3. 8 vezes 3, 24. Beleza? Depois, né, eu vou passar o 4 subtraindo em todos os termos, né? Então, aqui vai ficar menos 6 menos 4, que vai dar menos 10. X mais 4 menos 4, corto x, menos 4 com mais 4, dá x. E 24 menos 4, que dá 20. Então aqui eu estou encontrando que qualquer valor no intervalo entre menos 10 e 20, ele satisfaz essa minha inequação. Então a gente escreve o nosso conjunto de solução da seguinte forma: x pertencente aos reais, tal que menos 10 é menor ou igual a x, menor ou igual a 20. Ou em notação de intervalo, né, x é maior ou igual a menos 10. Então é intervalo fechado. A gente representa com colchete. E menor que 20. Menor que 20, intervalo aberto. Então eu represento isso com parêntese. Ok? Alguma dúvida até então? Relembraram bem o que era uma inequação? Como é que a gente resolve esses casinhos mais simples? Ok, beleza então. Então vamos lá, vamos avançando. Agora, né, a gente tem as inequações do segundo grau, beleza? Então as inequações do segundo grau serão inequações onde o polinômio do lado esquerdo da igualdade for um polinômio de segundo grau. É aquele mesmo conceito que a gente estava vendo, né, dos tipos de função, função afim e por aí vai. Beleza? Então aqui a gente tem um exemplo de uma inequação do segundo grau. X² menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Beleza? Qual que é o problema, né? A inequação do segundo grau, para a gente poder resolvê-la, ela não é tão direto assim como é a inequação do primeiro grau. Ok? Então, para a gente poder resolver a inequação do segundo grau, para a gente poder descobrir qual é a solução, né, quais são as soluções possíveis, a gente precisa fazer um chamado estudo do sinal da função. Estudo do sinal a gente chegou a ver quando a gente falou da função afim, que era a gente interpretar em quais intervalos a função ela vai ser positiva ou negativa. Beleza? A gente vai fazer aqui basicamente a mesma coisa, só que utilizando os conceitos de função do segundo grau, de função quadrática. Beleza? Mas a ideia é a mesma. É eu pegar de uma função do segundo grau e descobrir quais intervalos ela vai ser positiva, quais intervalos ela vai ser nula e quais intervalos ela vai ser negativa. Ok? Para isso, então, a gente tem que observar sempre o seguinte, né? Então, como eu estava dizendo, o estudo do sinal de uma função serve para determinar para quais valores de x a função ela vai ser positiva, negativa ou nula. Beleza? E a maneira mais fácil da gente observar isso é utilizando o gráfico, ou pelo menos um chamado esboço do gráfico, né? A gente tem pelo menos mais ou menos uma ideia de como o gráfico da função ele se comporta para a gente poder fazer essa avaliação ou não. Lembrando sempre que o gráfico de uma função do segundo grau ele é uma parábola, beleza? E que ele pode variar com relação ao número de raiz de uma função, né? Que é aquela regrinha que a gente já falou, que depende do valor do delta, né? Se o delta for igual a zero, a gente vai ter uma raiz real. Se o delta for igual a maior que zero, nós temos duas raízes reais distintas. E se o delta for diferente de zero, a gente não possui nenhuma raiz real. E também é importante nós analisarmos
a concavidade, né? Para onde a concavidade vai estar voltada, né? Lembrando sempre que quem determina isso é o coeficiente A. Então, o coeficiente A ele determina que a parábola vai estar com a concavidade voltada para cima, se for positivo, e se for negativo, a parábola estará com a concavidade voltada para baixo, ok? Então, essas informações elas são importantes para que a gente faça o esboço do gráfico. Não é necessário fazer o gráfico completo, não é necessário encontrar vértice, encontrar lá o ponto de interseção com o eixo Y. O que é importante para a gente fazer o estudo do sinal é a concavidade, para onde ela vai estar, e as raízes dessa função. Beleza? A gente vai ver direitinho como é que a gente faz isso. Beleza? Então, olha só. Voltemos então a esse exemplo anterior que a gente tinha listado, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Isso tem que ser maior que zero. Então, para a gente resolver essa inequação, o que a gente vai ter que fazer então? É o esboço do gráfico. Então, a gente vai trabalhar como se fosse uma equação de segundo grau comum, uma equação afim, uma função afim. Então, o primeiro passo que a gente vai ter aqui é encontrar as raízes. Ok? Então vamos lá. Para a gente encontrar as raízes, preciso resolver fórmula de Bhaskara, né? Então olha só, fórmula de Bhaskara menos b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, delta vai ser 25 menos 4 vezes 1 vezes 6, menos 24. Então, aqui, ó, delta igual a 1. Beleza? Depois a gente continua resolvendo. Então, ó, para descobrir o valor de x, menos b, menos 5, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes a, que vale 1 também. Então, x, ó, é 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Passo para lá. Então, ó, x' é 5 mais 1 dividido por 2. X' vai dar 6 dividido por 2. X' igual a 3. Beleza? X duas linhas vai ser 5 menos 1 sobre 2. Então, x duas linhas vai dar 4 dividido por 2. Então, x duas linhas vale 2. Beleza? Então, descobrimos a raiz da função. O segundo passo, então, agora, é fazer o esboço do gráfico. Então, é o esboço. Beleza? E aí, como eu falei, aqui eu não preciso me atentar a vértices da parábola e muitas coisas não. Basta eu fazer um risco aqui, horizontal, que vai representar o eixo onde x é igual a 0. Beleza? O que a gente descobriu ao resolver as raízes? Ora, que quando y foi igual a 0. O que a gente descobriu resolvendo as raízes da equação, né? Que quando x for igual a 3 e x for igual a 2, esta equação aqui, ela terá um valor nulo. Isso será 0. Então, eu estou encontrando justamente os valores
em que o gráfico vai cortar este eixo aqui. Beleza? Vai passar pelo ponto 2 e 3. Eu sei que é uma função quadrática, o gráfico dela tem que ser uma parábola. Se a gente observar o nosso valor de A, quem acompanha x ao quadrado, no caso é 1. Então é positivo. Então a concavidade da parábola ela vai estar voltada para cima. Mais ou menos assim. Então esse é o esboço do nosso gráfico. Beleza? Tranquilo até aqui? Nada muito diferente do que a gente estava estudando até agora, né? Tá. Aí agora, o que eu tenho que fazer? O terceiro passo, a partir desse esboço do gráfico, é fazer exatamente o estudo do sinal. O que a gente vai observar? Como a gente havia falado lá na função afim, né? Qualquer parte do gráfico que estiver acima dessa linha, a função ela vai ser positiva. E qualquer parte do gráfico que estiver abaixo dessa linha, nós teremos um valor negativo. Beleza? Então, olha só. Eu vejo aqui, antes do 2, o gráfico ele está todo para cima desse eixo horizontal aqui, né? Então, aqui eu posso garantir que a minha função ela vai ser positiva nessa região. Beleza? Nota que chegou aqui no 2, entre o 2 e o 3, a função ela está toda para baixo do gráfico. Então, aqui eu tenho um valor negativo para a função. E passou pelo 3, a gente tem aqui o valor retorna a ser positivo. Beleza? Então eu posso definir o seguinte, que a minha função ela será positiva né, em um intervalo, né, x pertencente aos reais, tal que x é menor que 2 ou x maior que 3. É isso que a gente consegue observar pelo gráfico aqui, certo? Ela vai ser negativa. Quando que ela vai ser negativa? Quando x pertencer aos reais e aí x estiver entre 2 e 3. Então, x maior que 2 e x menor que menos 3. E ela vai ser nula, né, em x pertencente aos reais, tal que x é igual a 2 ou x igual a 3. Beleza? Então aqui está feito o estudo do sinal da nossa função. Beleza? O que eu tenho que fazer agora? É comparar esse estudo do sinal com o que foi pedido no enunciado, que foi pedido na inequação. Então aqui eu quero o seguinte, né? Eu quero os valores, né, que x ao quadrado menos 5x mais 6 sejam maiores que zero. Ou seja, ser maior do que zero é ser positivo, certo? Então a minha solução ela vai estar presente neste intervalo aqui. Beleza? Então a nossa solução ela vai ser x pertencente aos reais, tal que x é menor que 2 ou x é maior do que 3. Beleza? Mas, professor, preciso destrinchar todo esse estudo do sinal, igual você fez aí, né? Encontrar a região positiva, a região negativa e a região nula. Não, não precisa,
tá? Aqui eu só fiz para mostrar como que a gente faz o estudo do sinal e determina cada região. O que vocês precisam fazer é o seguinte, é olhar para o enunciado, identificar o que ele está perguntando e aí você encontrar a partir do esboço do gráfico qual região que satisfaz a solução. Beleza? Então aqui no caso, como ele queria positiva, bastaria que eu representasse essa solução aqui. Beleza? As outras duas não atendem ao que foi pedido. Beleza? Tranquilo? Beleza, né? Então, assim que a gente trabalha para resolver uma inequação do segundo grau, tá? Então é um pouquinho diferente daquelas inequações que a gente do primeiro grau que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, beleza? Então assim que a gente utiliza essa ideia. Vamos lá. Existem também outros tipos de inequação, tá? Que a gente pode trabalhar, que são as chamadas inequação produto e inequação quociente. Beleza? Então a gente vai observar primeiro, né, a chamada inequação produto. Beleza? Então a gente chama de inequação produto toda inequação na qual o primeiro membro é formado por um produto de funções do primeiro grau e ou funções do segundo grau, beleza? Então pode ter um produto de funções afim e funções do segundo grau, né? E o segundo membro, depois do sinal da desigualdade, ele tem o sinal de nulo. Beleza? Então a gente tem alguns exemplos aí, né? Então eu tenho aí, por exemplo, o produto, né, de x menos 2 multiplicado por x menos 3, e isso tem que ser maior ou igual a zero. Ou então, x menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 3, isso sendo maior que zero. Ou 2x ao quadrado menos 5x, que multiplica 2 mais x menos x ao quadrado menor que zero. Beleza? Então, para a gente poder resolver a inequação produto, a gente vai fazer o estudo do sinal de cada uma das funções que estão sendo multiplicadas. Beleza? E aí, a gente faz o estudo de cada uma delas separadas e depois a gente multiplica os sinais dessas funções. Beleza? E aí, lembrar que aqui a gente vai utilizar muito aquela regrinha dos sinais da multiplicação, né? Se eu tiver, então, um número positivo multiplicado com positivo, isso me retorna um valor positivo. Um positivo com negativo dá negativo, negativo com positivo dá negativo, e negativo com negativo dá positivo. Beleza? Então a gente vai utilizar esse princípio para a gente poder resolver essas inequações produtos. Beleza? Vamos lá. Então, por exemplo, a gente tem aqui aquele primeiro exemplo que a gente colocou, né? Então eu quero saber em quais regiões esse produto vai dar um valor maior ou igual a zero. Então nota que nós temos duas funções aqui. Então, ó, eu vou chamar essa aqui de função 1 e esse daqui de função 2. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o estudo do sinal da função 1. Então, para eu fazer o estudo do sinal, eu me proponho a descobrir a raiz dela. Então, eu descubro aqui, ó, x menos 2 igual a zero. Passo 2 para lá somando, né? Então, a raiz dessa função é x igual a 2. E vou fazer o esboço do gráfico. Nota que aqui é uma função afim, primeiro grau. Então o gráfico dele é uma reta, beleza? E aí lembra que para as retas, né, quando o valor de área positiva reta era crescente, estava inclinado para cima,
Quando era negativo, estava inclinado para baixo. No nosso caso aqui, né, o x é positivo, então a reta ela está inclinada para cima. Desse jeito. E este ponto aqui é o 2. Mesma ideia. Ficou para baixo, negativo. Ficou para cima, positivo. Beleza? Fiz o estudo do sinal para a função 1. Guarda essa informação aqui. Vamos agora fazer o estudo do sinal para a segunda função. Então a gente tem aqui, ó, x menos 3 igual a 0. Resolvendo, né? X igual a 3. Faço o gráfico, né? Também é uma reta crescente. E aqui vai valer 3. Então, ó, positivo aqui acima, negativo aqui abaixo. Beleza? Fiz o estudo do sinal para a segunda função. Guarda essa informação. E aí agora, né, a gente vai fazer o quadro, né? Que é a gente marcar aqui algumas retas reais. Então, ó, essa primeira reta real aqui, a gente vai marcar o estudo do sinal da função 1. Essa segunda reta real aqui, nós vamos marcar o estudo do sinal da função 2. E aí eu vou criar uma terceira reta aqui, que é onde a gente vai ter a nossa solução. Beleza? Então, olha só, a primeira equação, né, ela tinha como raiz 2. E a gente tinha, né, que a esquerda de 2, a função ela era negativa. E a direita de 2, ela era positiva. Beleza? Depois, a segunda função, eu tenho o 3, que aí a gente marca ele aqui um pouquinho para frente. E aí, ó, a esquerda de 3, todos os valores são negativos. E a direita do 3, maiores que 3, são todos positivos. Beleza? E aí, na solução, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai transpor esses pontos para cá. Então, aqui entra o 2. E aqui entra o 3. Ok? E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os sinais da primeira e da segunda equação. E o resultado a gente representa aqui na solução. Então, olha só. Para valores menores que 2, a primeira equação ela tem valor negativo. A segunda também tem valor negativo. Então, negativo com negativo fica positivo. Beleza? Entre 2 e 3, ó, a primeira equação é positiva, a segunda é negativa. Positivo com negativo, isso dá negativo. Acima de 3, a primeira equação é positiva, a segunda também é positiva. Então, eu quero valores positivos. Beleza? A minha equação ela quer saber os valores maior ou igual a 0. Como tem o igual, né? Eu vou colocar aqui, ó, intervalo fechado nesses valores 2 e 3. Beleza? Ou seja, eu incluo esses valores na solução. Beleza? E aí, maior ou igual a 0, né? É positivo, né? 0 ou positivo. Aonde que a função é positiva? Nesse intervalo aqui, nessa região. E nessa região aqui. Ou seja, para valores de x menores que 2, menor ou igual a 2, no caso,
Então, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 2, ou x maior ou igual a 3. Em notação de intervalo, né, a solução ela vai ser, vem lá de menos infinito até 2 fechado, união com 3 e vai até mais infinito. Ok? Alguma dúvida? Então vamos lá. Um outro exemplo aqui então que a gente tinha feito, né, da inequação produto, também então agora envolvendo uma função afim e uma função quadrática. Forma de resolver, não tem muita diferença. Divide em duas partes, ok? Função 1 e função 2, tá? Então, fazendo o estudo da função 1, nós temos x menos 1 igual a 0. Então, eu descubro que a raiz vale 1. O gráfico é uma reta. Então, aqui ó, a esquerda de menos 1 é negativo, a direita é positivo. Pego a segunda função e vou fazer x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Beleza? Aqui eu posso resolver por Bhaskara ou eu posso resolver por soma e produto, né? Se eu resolver por soma e produto, o que eu tenho que observar? Dois números que multiplicados dão 4 e que, dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 3. Números que multiplicados dão 3 e somados dão 4 ao mesmo tempo só podem ser 1 e 3, ok? Então aqui a gente tem as soluções da nossa equação. Se alguém depois quiser em casa resolver por Bhaskara, vai ver que vai encontrar o mesmo resultado. São formas equivalentes de se resolver a mesma coisa. Beleza? Se a gente for fazer o esboço desse gráfico, então, ó, eu tenho aqui as raízes 1 e 3. É uma parábola, né? O x ao quadrado está positivo, então essa parábola está voltada para cima. Então aqui eu tenho, ó, antes de 1 é positivo, entre 1 e 3 é negativo, a esquerda do 3 é positivo, a direita do 3, perdão. E aí agora a gente faz aquele quadro de sinal. Beleza? Então, 1, o 2 e a solução. Então, ó, o 1 está aqui. A esquerda, negativo. A direita, positivo. Depois aqui a solução 2 é 1, que é o mesmo ponto aqui igual, e 3. Então, ó, a direita de 1 é positivo. Entre 1 e 3 é negativo. E aqui a direita de 3 é positivo. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 3. E aí agora a gente faz as multiplicações do sinal, né? Então, para valores menores que 1, ó, é negativo com positivo, negativo. Para valores entre 1 e 3, é positivo com negativo, negativo. E para valores maiores que 3, isso é positivo. Beleza? A minha solução, a minha equação, né, o meu problema, ele quer saber para quais valores de x eu terei um valor maior ou igual a 0. Ou seja, um valor positivo. Então eu estou vendo que positivo, né,
é maior que 3. E como não é maior ou igual, é só maior, aqui eu vou ter uma bolinha aberta no 3. Né? Eu não incluo o 3 na solução. Beleza? Então a nossa solução dessa inequação produto, ela é x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3. Ou a solução, né, vai ser intervalo parênteses, né, que é intervalo aberto. Intervalo aberto 3 até mais infinito, que é intervalo aberto também. Ok? Inequação produto. De boa. E aí então, né, aquele terceiro exemplo que eu tinha colocado ali no slide, aí ficam para vocês, né, resolverem em casa aí como exercício. Beleza? E aí, vamos lá. Agora a gente vai falar a respeito da inequação quociente. Beleza? Então a gente vai chamar de inequação quociente toda inequação na qual o primeiro membro é formado por uma divisão envolvendo funções do primeiro grau e ou funções do segundo grau e o segundo membro é nulo. Beleza? Então, a inequação quociente, a gente vai resolver de uma forma bem parecida com a inequação produto. Também fazendo aquele mesmo estudo do sinal para cada uma das funções, montando o quadro, multiplicando, e para a gente ver como é que a gente chega à solução. A gente só tem que tomar um cuidado aqui na inequação quociente, que é com a condição de existência. E aí a gente tem o seguinte, que num quociente, que numa divisão, né, você não pode ter numa fração aqui no caso, né, você não pode ter o denominador nulo, beleza? Então a gente sempre tem que tomar cuidado e amarrar bem essa condição do denominador não ser nulo, ok? Então aqui eu tenho dois exemplos de inequação quociente, x² menos 2x mais 1 sobre x menos 3 e x² menos 2x menos 8 dividido por x² menos 6x mais 9, isso maior ou igual a zero. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente parte para resolver isso daqui. Então, ó, primeira coisa, vamos amarrar a primeira função aqui. Então, se a gente resolver ela, né, x² menos 2x mais 1 igual a zero. Se eu descobrir as soluções dessa equação, olha só, dá para fazer por soma e produto de novo. Dois números que somados dá 2 e multiplicados dão 1. Isso daqui eu tenho, né, x' sendo igual a x duas linhas, que vale 1. Beleza? Aqui eu tenho, ó, que delta vai ser igual a 0, né? Já que eu tenho duas raízes iguais. Se alguém quiser em casa fazer por Bhaskara, né, vai ver que delta vai dar 0 nesse caso. Beleza? Então, se eu fizer o esboço desse gráfico, como é que vai ficar? Se ele só tem uma raiz real, ele só vai tocar em um ponto aqui. Como o A é positivo, o gráfico ele vai ficar com esta cara aqui. Beleza? Então, olha só. Aqui está para cima, é positivo. Aqui no meio também está para cima, é positivo. E aqui para fora está para cima também, então ele também é positivo. Beleza? Então esse é o estudo do sinal dessa primeira função. A segunda função, a gente está aqui, né? X menos 3. Vou descobrir aqui, né, a raiz dela. Então, ó, x igual a 3. Então a gente está aqui, o A é positivo, aqui está o 3. Só que aí aqui, lembra do que a gente falou, o denominador não pode ser 0. Então, o x ele não pode ser 3.
Então eu já vou colocar aqui, ó, que essa segunda função eu tenho que ser bolinha aberta. Eu não posso ser igual a esse cara. Então antes é negativo e aqui é positivo. Beleza? E aí vamos levar para o quadro para a gente poder fazer a nossa solução. Então aqui na equação 1 e na equação 2 e a solução. Beleza? Então olha só, o primeiro aqui tá só o 1, né? Então e positivo para toda essa região aqui, exceto no 1, obviamente. O outro tem 3. Esse intervalo aqui é aberto, porque não pode ser 3 por causa da divisão. Aqui, ó, menos 3. E aqui, ó, mais para todo mundo. Beleza? Transpõe esses pontos para cá. Então eu tenho 1 fechado e 3 aberto. E aí eu faço a multiplicação, ó. Positivo com negativo, negativo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Beleza? Qual que é a solução que eu estou procurando, né? Valores que ela seja menor ou igual a zero, ou seja, negativo. Então eu quero esta região aqui. Ok? Então a minha solução, eu estou vendo ali que são valores menores que 3, ou seja, x pertence aos reais, tal que x seja menor que 3. Ou a solução, né, vem de menos infinito até 3, intervalo aberto. Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida no que a gente falou de inequação de segundo grau, inequação produto, inequação quociente? Ou tá tudo safo? Tá tudo tranquilo? Então, gente, quem não tem dúvida, quem achou de boa, tá dispensado. Uma boa semana, bom final de semana, bom descanso e até semana que vem. Quem ainda tem dúvida, aí a gente fica mais um tempinho para poder tirar a dúvida de vocês.